Bora falar do Flamengo do Felipe Luiz. São 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Curioso, né? Os primeiros 2 gols da era Felipe Luiz saem de laterais esquerdos. O Alexandro contra o Corinthians e o Ayrton Lucas, que marcou o primeiro gol contra o Bahia lá em Salvador. Muito se destaca aí sobre esse Flamengo, o lado anímico, e o Flamengo que marcou pressão contra o Bahia jogando lá em Salvador, que é muito difícil enfrentar o Bahia lá na Arena Fonte Nova, Mauro. A sua avaliação desse início do Felipe Luiz com o Flamengo prova que o trabalho do Tite era algo assim horroroso, ou como diz o nosso pilhado, era uma bosta o trabalho do Tite, como vai defender o trabalho do Tite, como dizia o nosso pilhado. A sua avaliação aí desses primeiros 2 jogos é um recorte pequeno, mas já tem muita gente destacando e muita gente empolgada aí com esse Flamengo do Felipe Luiz, Mauro. Isso é um reflexo da maneira como hoje o futebol é tratado, especialmente os grandes clubes, né? Os extremos, né? Aliás, não é só no futebol, né? As pessoas do Brasil gostam, é tudo radical, é tudo extremo. Dificilmente você tem algo equilibrado. Isso traz audiência, isso traz retorno, isso dá dinheiro, dá clique. Então as pessoas ficam berrando, gritando, né? O que foi a passagem do Tite pelo Flamengo? Minha opinião, um final terrível, uma Libertadores horrorosa, mas no cômputo geral foi uma passagem razoável. Ele foi campeão carioca, né? Ele chegou até essa fase da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia, né? Deixou o time em quarto no Brasileiro, com um jogo a menos. Não é uma colocação ruim. Tá aquém? Tá aquém, claro que tá aquém. Esperava-se do Flamengo, tá ali brigando, liderando, junto ali e tal. Por erros dele e do clube. Sempre vou lembrar, o Flamengo jogou com o Palmeiras na quarta-feira, ganhou 2-0 no Rio de Janeiro, Copa do Brasil. No sábado, depois o time reserva contra o São Paulo. Alguém acha que foi decisão do Tite? Foi decisão do clube. E o Tite pecou por quê? Ele tinha tamanho para dar uma de Jorge Jesus ali e falar assim, eu não vou abrir mão, como falava o português, eu quero a liga, não quero a taça. E colocar o time titular contra o São Paulo e o time possível contra o Palmeiras. Podia ser rebaixado, ser eliminado. Paciência. É do jogo, você vai ter que fazer escolhas. E ele fez as escolhas que a chefia mandou. Ele foi obediente. Ele é um técnico que tinha tamanho para chegar ali e falar, não, eu vou brigar pelo campeonato. Ele era líder do campeonato com jogo a menos. Como você coloca um time reserva, fora de casa, contra o campeão da Copa do Brasil, né? Sendo líder com jogo a menos. Ali o Flamengo falou assim, o brasileiro é secundário. Foi o recado que foi mandado. É claro que havia muito interesse, há interesse de ganhar uma taça antes da eleição. Talvez por isso mesmo a diretoria acha que a Copa do Brasil tinha que ter prioridade. Talvez eles imaginem que uma eliminação para o Palmeiras poderia atrapalhar os planos eleitorais, inclusive de candidato a vereador, como foi o caso do Marcos Braz. É possível pensar um monte de coisas, né? Mas o Flamengo abandonou e ele errou aí. Mas tudo ruim, tudo não é verdade. Isso é assim, simplesmente você... aí para mim não tem análise aí. Aí só tem o quê? Você fica vociferando um monte de coisa. Gritando, então como faz o Thiago? Faz um monte de gente. Você não analisa, você não esmiuça, entendeu? Teve alguns jogos razoáveis, alguns jogos bons, jogos ruins. A Libertadores, isso sim, foi um horror, péssima. O Flamengo perdeu 2 vezes para o Bolívar, uma para o Palestino e uma em casa para o Peñarol, e ficou 167 minutos perdendo para o Peñarol de 1-0 no agregado, não foi capaz de fazer um mísero gol. Culpa só do Tite? Claro que não. Culpa da diretoria, culpa dos jogadores. Também, é óbvio. Vou falar de São Paulo de novo. Tem gente agora falando que o Zubeldia perdeu o pênalti. O Zubeldia perdeu o gol sem goleiro? Ou foi o Caleri? Quer dizer, a culpa toda é do técnico? A culpa também é do Zubeldia, pela eliminação do São Paulo, também é dos jogadores. Também tem parte da diretoria, claro. O Flamengo é a mesma coisa. Então, quando você coloca toda a culpa no Tite, você isenta os jogadores que são responsáveis também pelo fiasco na Libertadores e a diretoria. Reparem que no dia seguinte, dias depois, logo depois, no dia seguinte, o Tite foi demitido, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia, já apareceu o Felipe Luiz desfilando pelo CT as imagens da Flá TV do Marcos Braz do lado dele. Tá tudo bem. A história é que pela manhã já demitiu o Tite. Aí à tarde... E aí 7 da manhã já teve o comunicado do Felipe Luiz. E à tarde teve a imagem, já estava nas redes. O Marcos Braz desfilando. Aí apresentaram o Felipe Luiz numa coletiva no outro dia. Foi no dia seguinte. Estava lá o candidato da situação, o presidente, o Marcos Braz. Então o candidato a vereador, todo mundo lá. Ou seja, tá tudo lindo agora. Cara, mas a eliminação para o Peñarol foi há 5 dias. Parece que não houve nada. Então quando você fica apontando... Isso é uma tolice. Desculpa, isso é pouco inteligente. Se você torce pelo Flamengo e você pensa assim, você não está prestando atenção. Você está ajudando a fazer uma cortina de fumaça, botar a culpa num cara só que tem a responsabilidade dele, que é o técnico demitido, e você isenta todo mundo.
Jogador entrando fora de forma em campo, jogador que se arrasta em campo, jogador que não joga nada há 2 anos, tem de tudo ali. Que perde o gol na chance de marcar no final. Então, tudo é culpa do técnico. Não é só do técnico, evidente que não. E o Felipe Luiz fez 2 jogos. 2 jogos. O primeiro, muito parecido com o roteiro dos jogos do Tite, do ponto de vista do comportamento da equipe. Cria, perde o gol, e cedendo chances ao Corinthians no segundo tempo. 2 bolas na trave, bola que o Léo Pereira tirou, que já ia entrando. Primeiro tempo, não. O Corinthians praticamente não fez nada. Teve um justo garro. O segundo já mudou. Então foi um time vulnerável, né, e que perdeu muita chance. Esse é o roteiro do Tite e de outros técnicos. Que marcou pressão. O Flamengo marcou pressão alta com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira. Com outros técnicos. Isso não é uma novidade. Claro, tem alguns ajustes. O time joga com os meias mais próximos. É verdade. Lá, o Gerson, Pulga, Arrascaeta, De La Cruz estão jogando mais próximos uns dos outros. A natural mobilização e motivação que o novo técnico traz. Ele conhece os jogadores, jogou junto com a maioria deles. A torcida gosta dele. Então tem todo esse cenário que ajuda. Mas daí a achar que está tudo lindo, que mudou, vai uma distância muito grande. Já contra o Bahia, já achei um jogo melhor até. Que é um jogo fora de casa, contra um time melhor. Ou alguém tem dúvida de que o Bahia é melhor que o Corinthians? Olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Bahia é o Everton Ribeiro, que pesa muito, né, para ele, para o time do Bahia. Só que o Flamengo não ganhou do Bahia 4 vezes. Ganhou 3 com o Tite. O Bahia esse ano perdeu 4 vezes o Flamengo. O Ceni perdeu 15 jogos de 15 que ele foi técnico contra o Flamengo. Então, assim, a animação do torcedor, a esperança, eu acho natural. Mas uma análise não pode ser feita dessa maneira tão rasa, na minha opinião. Tudo era uma porcaria, agora tudo é bom, não. Nem tudo era uma porcaria, nem tudo agora está bom. E seria até injusto esperar que o Felipe Luiz, em 2 jogos, em uma semana, operasse uma transformação, né, fantástica. E aí tem uma outra questão, que é o seguinte: eu já vi gente até afirmando que ele vai ser um grande técnico. Eu não sei como consegue isso. Eu não estou dizendo que vai nem que não vai, porque eu não sei. Eu lembro muito do início da carreira do Rogério Ceni em 2017. Vamos analisar os perfis. O que era o Ceni e o que é o Felipe Luiz. São 2 caras que sempre gostaram de falar de tática, né? Dão entrevista falando de como o time se comporta. O Rogério saía no campo, na época era muito comum entrevista na beira do campo, né? Os repórteres de rádio entrevistavam, né, Vanderlei? E ele falava, ele sabia o resultado dos outros jogos, dava no placar. O Grêmio empatou, o Flamengo perdeu, o outro não sei o quê. Agora nós devemos estar em segundo, né? Pelos meus cálculos, que já estamos em segundo. Fizemos um bom jogo, jogamos assim, eles pressionaram, a gente fechou um pouco aqui as laterais, papapá. Nosso contra-ataque funcionou. Ele comentava o jogo, o Rogério. Comentava, sem ninguém perguntar. Ele botava o microfone e você ia comentando o jogo. Então você percebia que ele gosta de tática, é um cara mais articulado. Ele é mais inteligente do que a média dos jogadores. Ele é um homem mais inteligente, mais preparado, fala mais de um idioma. O Felipe Luiz é igualzinho. Fala de tática, fala mais de uma língua, é mais articulado. É muito claro isso. Você ouve outras entrevistas, ouve esses caras falando, você percebe que são pessoas de um nível intelectual melhor. Então você imagina, esse cara vai ser um bom técnico. O Rogério até hoje não virou um grande técnico. Ele é um bom treinador. Tem título brasileiro e tal, tem altos e baixos, mas o Rogério não virou. Em quase 8 anos tem isso. E agora em janeiro, faz 8 anos que ele assumiu o São Paulo em 2017, na primeira passagem. Alguém vai falar, o Rogério é um grande... Não é. Talvez venha a ser. Ele é muito novo ainda. Ele pode vir a ser. É um técnico que está aí na pista, aí, trabalhando e tal. Acho que ele é um bom treinador, não acho que ele seja um mau treinador, mas ele não virou essa... Né? Então, o que vai ser o Felipe Luiz? Não sei. O fato do cara... O Alex é um cara inteligente, extremamente sensato, escolheu uma trajetória parecida com a do Felipe, que foi pegar a base primeiro no São Paulo, ainda não conseguiu decolar a carreira. Você conversa com o Alex, é um cara super inteligente, super sensato, conhece futebol, gosta também dos aspectos táticos do jogo, tem experiência internacional, é um deus na Turquia, voltou para lá, né, trabalhando lá agora de novo, vivendo lá, mas ele não conseguiu, porque às vezes faltam outros predicados para você ser para você ser o técnico que as pessoas imaginam. Com 2 jogos, acho que até é uma covardia você esperar, você rotular e esperar, não, ele vai ser bom demais, não sei. Talvez o Felipe possa começar bem, pode cair, pode ir embora do Flamengo, ir para um outro clube e retomar e daqui a um tempo ser um técnico fantástico, e pode ser que ele já comece arrebentando e vai direto. Pode virar um Guardiola brasileiro. E aí, se ele virar também, ele vai embora, né? Que aí vem um ganho lá da Europa e leva ele de volta, né? Porque ele é um brasileiro com carreira internacional, com carreira europeia como jogador. Todo mundo conhece ele lá. Foi até saudado pelo Atlético de Madrid agora, porque estreou como técnico. Então, repito, não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, o Felipe Luiz. Não estou dizendo que ele é ruim, pelo amor de Deus. Só dizendo que eu não sei. E 2 jogos, eu acho beira a desonestidade você afirmar para um torcedor do Flamengo ou de outro clube que o cara já é um grande técnico em 2 jogos. Como é que você pode afirmar isso? Com base em que
uma pessoa pode falar isso? Eu não sei. Ele é tão inteligente que nem ele pensa assim. Claro que não. Ele sabe. E toda hora em coletiva tentam comparar ele com Jorge Jesus, com Simeone, e ele escapa bem, claro, com todo respeito a esses técnicos que aprendeu muito com eles, mas ele escapa bem. Não, querem comparar porque ele fez declarações inteligentes e óbvias. Claro, ele ficou muito feliz com o trabalho do Jorge Jesus, e realmente não só ele, né? Toda a nação do Flamengo ficou feliz, e todo mundo que gostava de futebol. Durante um ano a gente parava aqui, atenção, vamos ver o Flamengo jogar. É lógico, faz bem para os olhos. E é ótimo para a modalidade. Então, mas ele ficou lá, ele está lá há 5 anos. Então, além do Jesus, ele viu um pacotão de treinadores caindo. Né? E claro que ele não citou esses treinadores todos, citou o Jorge Jesus. E os outros que ele trabalhou fora do Brasil, também, com talento. É claro que se absorve, ele é um cara inteligente, ele absorve, trabalhou com pessoas competentes, e você pega por aqui e tenta usufruir daquela experiência para colocar em prática. Tudo certinho. Igual os técnicos, alguns brasileiros aqui, que chegaram a fazer estágio com o Guardiola. Não virou o Guardiola porque fez estágio com o Guardiola, mas tirou alguma coisa. Mas só o fato de ter conversado com quem é fora da curva... Um monte foi conversar com o Ancelotti nos últimos tempos. Um monte. Então, inclusive o Tite, Dunga. Né? Mas o fato de você estar próximo, tirar foto, conversar, passar meia hora conversando com um cara que está fora da curva, você aprende alguma coisa. Desaprender, você não desaprende, se o cara for fora da curva, que é o caso. Então, eu acho perfeito. Eu quero só falar da presença do Felipe Luiz, porque eu falei, fiz um comentário, então só quero ser repetitivo, não falei ainda aqui no programa. Ele viu o Flamengo com quase todos os defeitos do professor Tite. Perdeu um monte de gols, já foi destacado aqui pelo Mauro. Qual era a diferença que eu destaquei? A diferença era um cara novo no banco, amigo do elenco, com os estrelados parceiros. Claramente, quando saiu o gol do Flamengo, veja o abraço fraterno que ele recebeu do Davi Luiz. É ruim isso? Claro que não é ruim, é ótimo. Você está pregando a desunião, a intriga, você quer que... Não, ao contrário. É ótimo ter um cara lá que puxa vida. O diálogo é o mesmo. São praticamente da mesma idade, Pedro. Praticamente na mesma idade, ou quase na idade de todos dos mais veteranos lá do time. Tá certo? Então, o perfil é mais próximo. Né? Eu acho que eles frequentam os mesmos lugares e que não frequentavam os mesmos lugares do técnico mais rodado que anteriormente estava lá. Então, tudo isso aproxima. É bom. Esse ambiente é ruim. Ambiente bom é ruim. Ao contrário, é bom. Mas é muito cedo. Eu não tenho a antevisão do fato. É muito cedo para dizer que daqui a um ano nós estamos vendo o grande concorrente do Abel Ferreira. Não é assim. Eu acho que piorou? Não. E foi muito cômodo para o Flamengo. Cômodo. Porque se em outra situação, se não fosse processo eleitoral, não é informação, é só sensação. Se não tivéssemos vivendo um período pré-eleitoral com o budget, com a grana que o Flamengo tem, ele iria buscar, entre aspas, padrão europeu, porque tem que ser grandão para dirigir essa nação. Mas, próximo da eleição, tem candidatos aí, não tem ninguém sobrando nessa hora, nesse patamar, com essa qualidade que eu estou falando. E o Felipe Luiz, desde quando foi treinar a base, antes de jogar já falavam isso, mas quando foi treinar a base, já era, estão preparando. Esse Felipe Luiz ainda vai dirigir o Flamengo. Todo mundo falou isso, eu não estou falando nada aqui, está tudo certo. Aí ele teve sucesso, boa relação, aconteceu a saída do Tite, agora o Felipe Luiz. É só abrir a porta, Felipe, entra aqui. Não teve trabalho nenhum. E ele, feliz da vida, aceitou com razão, é o momento dele, tomara que dê certo. Vai surgir um cara diferente aí. Tomara que dê certo. A gente quer isso mesmo. Mas dizer que é o Senhor que transformou, né, água no vinho, né, não é verdade. Tem que esperar um pouquinho mais. Sobre isso que você citou, e o Mauro deve ter lido o mesmo comentário que eu, porque eu também ia falar exatamente isso. Antes do jogo em Salvador, depois do primeiro jogo, um jogo só, ele tinha um jogo de carreira como técnico de time profissional. Eu li
em um grande portal aqui e tal, né, de um texto de um comentarista importante dizendo que o Felipe Luiz podia se tornar uma grande esperança de renovação dos técnicos brasileiros. Ele tinha um jogo como técnico de time profissional. Então, tem realmente algumas coisas que são muito difíceis de assimilar. Inclusive no dia em que o Corinthians venceu o Flamengo, a gente, enfim, no Canelada, tive lá uma discussão um pouco mais acalorada com os colegas lá do Rio de Janeiro, porque, primeiro, a amostragem era quase nenhuma. Um jogo. Segundo, o Flamengo, embora tenha jogado bem, especialmente no primeiro tempo, ele enfrentou o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Ora, a bola se ganhou por 1-0. Então, enfim, amostragem é essa aí para a gente já tirar conclusões tão definitivas assim? E outra coisa, quando o Tite estreou no Flamengo, em outubro do ano passado, o Flamengo ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte por 2-0 e na volta bateu no Maracanã o Bragantino por 1-0, no momento em que o Bragantino ainda disputava o título brasileiro. Era confronto direto por vaga na Libertadores. Exatamente. Então, pera lá, se os dois primeiros jogos eles são suficientes para que se estabeleçam juízos tão definitivos assim, o do Tite também valeu, não valeu?